Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei aqui apresentando a leitura de imagem apresentada à disciplina Tópicos Especiais, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ensino de Ciências, ofertado em 2021 pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciência e Matemática da Universidade Estadual de Maringá e pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A análise imagética foi elaborada por Anderson Pedro Laurindo, pela Crislene Costa Santos Razente, pela Elisângela Casale Maquioto Prado, por mim, Gabriel Luiz Nanon Macedo, e pela Neide Érica Lemes Alves. A análise foi feita sob a orientação dos professores responsáveis pela disciplina, a professora doutora Josie Ágata Parrilha da Silva, o professor doutor Nelson Silva Júnior e o professor doutor Marcos Gervânio de Azevedo Melo. A imagem analisada foi intitulada por nós como Pneus Depositados na Costa de Fort Lauderdale, de Steve Spring. Antes de tudo, apresentarei a imagem a você, espectador, para que você possa analisá-la em alguns segundos, antes de apresentar a nossa análise. Fazendo a leitura dessa imagem, começando pela análise da forma, podemos observar em primeiro plano um amontoado de pneus, a maioria em formato circular, mas de diversos tamanhos. Inicialmente, identificamos uma imagem horizontal, com fortes tons de azul, cujo contraste permite perceber a variação de tons que contrastam com o preto do pneu. Vemos um mergulhador em cima dos pneus, com máscara e um pneu em sua mão direita. Saem bolhas de ar de seu equipamento de mergulho e a água ao seu redor tem tonalidade branca, uma espécie de poeira, dando a impressão que está em movimento. No centro da lateral esquerda é possível observar outro mergulhador, mas não aparece todo o seu corpo. Observando o plano de fundo da imagem, vemos um amontoado de pneus, dando a impressão que é infinito, pois a imagem dos pneus se perde na imensidão do fundo do oceano. A luz está à frente, do lado esquerdo, e o tom azul mais escuro ao fundo contribuem para essa ideia de que a quantidade de pneus é enorme, assim como o oceano. Aparentemente, existe calmaria no lugar. O mar está calmo. Isso porque estão no fundo dele. Não observamos nenhuma espécie de vida animal marinha ou vegetal. Seguindo para o segundo passo, que trata da análise do conteúdo, temos que em 1972, cerca de 2 milhões de pneus foram jogados a uma distância de aproximadamente 2 km de Fort Lauderdale. A ideia do projeto era criar um recife artificial, que seria chamado de Recife Osborne, ao mesmo tempo em que liberava aterros entupidos. Acreditava-se que a ideia poderia funcionar, pois muitas vezes substratos duros atraem vida marinha, onde algas colonizam e posteriormente moluscos e pequenos peixes. O idealizador do projeto é Ray McAllister, professor de engenharia oceânica da Florida Atlantic University, que faz parte de uma organização sem fins lucrativos chamada Royal Artificial Reef. O grande erro foi que os pneus foram amarrados com nylon e aço, mas a estrutura não suportou as tempestades tropicais e a força dos furacões que são muito comuns na região. Além de que, a própria água salgada do oceano auxiliou na corrosão dos materiais utilizados. Ao invés de criar um recife, criaram um gigantesco deserto submarino, sem nenhum tipo de vida marinha. Diante disso, a Marinha dos Estados Unidos, a partir de 2007, assumiu a responsabilidade de retirar esses pneus. Partindo agora para o terceiro passo, que é sobre as relações que envolvem a imagem, autor, contexto e leitor, temos que a imagem em questão é uma fotografia, caracterizada por ser uma fotografia documental, tirada por Steve Spring em 2007, durante a retirada de partes desses pneus pela Marinha. Diante disso, o autor da foto permitiu a ampla divulgação da imagem, o que tornou difícil encontrarmos informações sobre o mesmo. Mas o fato de não sabermos sobre o autor da foto já é um dado por si próprio. Apesar disso, a imagem não perde o seu impacto, pois ela tem o objetivo de ilustrar a fracassada iniciativa de criar esses recifes artificiais com pneus. Pelo fato da foto se encontrar no banco de dados da Marinha estadunidense, ela é amplamente divulgada pelos diversos meios de comunicações, como por exemplo jornais, revistas, telejornais, redes sociais, sites de notícias e na internet em geral. Portanto, não é possível restringir a foto apenas a um determinado leitor. Sendo assim,
podemos afirmar que a imagem em questão é destinada para qualquer tipo de leitor, seja um leitor de jornal ou simplesmente um leitor que esteja navegando na internet. Finalizando agora com o quarto passo, que é a análise interpretativa do leitor, temos que a imagem aqui escolhida, à primeira vista, pode parecer que se trata de um descarte irregular de pneus no mar, assim como a imagem a seguir que vou apresentar, que de fato representa um descarte irregular de pneus em um terreno abandonado a céu aberto. Porém, como já visto anteriormente, a imagem não representa isso. Entretanto, ao analisar o contexto como um todo, de fato, trata-se de um descarte inapropriado de pneus que de alguma forma na época foi legalizado, por passar a ideia de que seria algo útil a se fazer com esses pneus. A maior fabricante de pneus dos Estados Unidos, a Goodyear, na época apoiou a iniciativa, dizendo que seria útil para os pescadores e para o mar a criação desse recife a partir dos pneus. Porém, aparentemente, foi uma forma que a empresa buscou de abandonar esses resíduos no ambiente marítimo. Diante de tudo que foi exposto, a imagem tem o potencial de proporcionar uma abordagem CTS e interdisciplinar entre as disciplinas de biologia e química, permitindo discutir sobre a formação de recifes artificiais, sobre a destinação de pneus inutilizáveis e os materiais liberados pela decomposição desse objeto. Dessa forma, é possível que os alunos tomem consciência de que algumas soluções embasadas cientificamente, como essa de criação de recifes artificiais, podem ser usadas como base para segundas intenções. Obrigado, e essa foi a nossa análise.